Correspondência avançada na web, também conhecido como Advanced Matching, é algo que está bem em alta agora, final de 2023, início de 2024, no mercado digital, marketing digital, tráfego pago, enfim, todo esse mundo aí de traqueamento e performance de campanhas. E hoje a gente vai ver um pouco sobre o que é isso aqui realmente, para que serve, quais são os possíveis efeitos que isso aqui pode trazer nas nossas campanhas e também vamos fazer uma implementação, beleza? Então, se tu é gestor de tráfego, se tu trabalha no digital, lança produtos, tem algum e-commerce, atende lançamentos, atende e-commerces com tráfego pago, isso aqui é muito importante, tá? Para boa performance das campanhas em geral, certo? Então, principalmente campanhas de conversão, daqui para frente, a gente está agora no final de 2023, então isso aqui no ano de 2024 e para frente vai valer muito, tá? É um conteúdo que realmente todo mundo precisa saber. Então, vamos acompanhar um pouquinho aqui sobre o que é a correspondência avançada na web. Então, antes de entrar aqui no site do próprio Facebook, onde a gente vai falar rapidinho sobre as definições, a correspondência avançada ela entrou em cena principalmente por causa do bloqueio de cookies, toda aquela função de iOS 14 que a gente passou alguns anos atrás. Então, se tu não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada no meu vídeo aqui, eu vou deixar marcado, onde eu falo o que são cookies, o que são os bloqueios de cookies de terceiros, cookies primários, essa coisa toda, e enfim. Mas entrando agora na correspondência avançada na web, Advanced Matching também, que também podemos chamar assim, beleza? Então, cara, se tu pesquisar no Google Advanced Matching ou correspondência avançada, Facebook, Meta, tu vai acabar caindo em um desses sites aqui. Então, primeiro ponto, de forma direta, o que é a correspondência avançada na web? De forma assim, ó, bem específica, primeira frase que nós temos na própria documentação do Meta. A correspondência avançada permite otimizar anúncios da Meta para gerar resultados melhores. Então, assim, sem querer ir muito a fundo, a gente vai entrar um pouco mais a fundo aqui nesse vídeo, mas de forma direta. A implementação da correspondência avançada é algo que melhora os resultados na maioria dos casos. Então, enfim, é uma recomendação muito clara, certo? Então, com a correspondência avançada, você pode nos enviar informações de clientes convertidas em hashes juntamente com os seus eventos do pixel da Meta. Isso pode ajudar a atribuir mais conversões, blá, 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 blá. Tá. O que a gente vai ver aqui? Principais 3 pontos, tá, de benefícios de ter uma estrutura de Advanced Matching configurada. Então, eu vou explicar um pouco para o que eu quero que aconteça nesse vídeo é que fique claro o que é a correspondência avançada, o que ela faz acontecer, qual que é o benefício que ela traz para nós, certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, o recurso de correspondência avançada pode ajudar a aumentar o número de conversões atribuídas. Vamos lá, então podemos fazer a correspondência de mais conversões que acontecem no seu site com pessoas na meta. Então, vamos abrir um parênteses aqui. O que quer dizer isso aqui? Se a gente não tem hoje em dia a correspondência avançada instalada, implementada, o que acontece? Vamos dizer que a gente está fazendo a captação de leads para um lançamento, tá? Algo bastante comum aí no mercado digital para gestores de tráfego, para produtores e tudo mais. Eu gastei ali X reais e a minha campanha fez 500 leads, certo? Então, o Facebook me trouxe como resultado das campanhas 500 cadastros, beleza? Lá no CRM tem 500 cadastros, está tudo certinho, certo? Ok. Qual que é o mundo ideal? É o Facebook identificar 500 cadastros, mas não apenas identificar 500 cadastros. Ele precisa vincular esses cadastros a perfis reais dentro da plataforma. Ah, mas o que é isso? De forma básica, 500 leads são 500 pessoas diferentes, certo? No mundo ideal, essas 500 pessoas diferentes, o Facebook sabe exatamente quem que é cada uma delas, sabe o nome, sabe o e-mail, o telefone, se é homem, se é mulher, que idade tem. Beleza? Esse seria o mundo ideal. Pensa que o Facebook é uma plataforma de inteligência. O Facebook Ads é uma ferramenta que trabalha com inteligência. Então, se ele souber vários dados dessas 500 pessoas, ele vai funcionar muito bem. Esse seria o nosso mundo perfeito, o nosso mundo ideal. O que acontece hoje em dia, por causa dos bloqueios e tudo mais, que eu explico no vídeo que eu marquei aqui mais cedo, basicamente,
O Facebook, ele identifica essas 500 conversões que nós estamos usando aqui como exemplo, tá? Mas ele consegue atribuir a perfis verdadeiros dentro da plataforma uma parcela pequena dessas conversões. Então, o exemplo prático de como acontece a atribuição, tá? Essas conversões atribuídas, tá? Desse nosso evento de lançamento aí que fizemos 500 leads. Como que acontece se a gente não tem a correspondência avançada implementada na nossa estrutura? Vamos lá, captamos os 500 leads. Facebook identificou 500 leads, colocou lá no meu gerenciador de anúncio 500 resultados, show de bola. Na hora de atribuir esses resultados aos perfis das pessoas que converteram, ele tem dificuldade, tá? E ele atribui uma parcela pequena. Ah, mas quanto que é a parcela pequena? Cara, é impossível saber ao certo, mas é algo que pode flutuar em torno de 10% a 30%, 40%. Depende de diversos fatores, mas entenda que é uma parcela pequena. Então, a gente converte 500 pessoas e o Facebook compreende, o Facebook linka essas pessoas a perfis verdadeiros em uma quantidade pequena, ou seja, ele não tem informação suficiente, ele não tem o número de informação que ele deveria ter, entendeu? O mundo ideal, como nós falamos, deveria ser 500 pessoas diferentes, 500 nomes, 500 e-mails, por aí vai. Por que isso acontece? Por causa dos bloqueios e por aí vai, tá? Esse vídeo não é sobre bloqueios, beleza. Então, a ferramenta, tá? O recurso de correspondência avançada ajuda o Facebook a atribuir as conversões a mais pessoas. Então, a título de comparar isso, em lançamento é muito fácil de fazer essa comparação, porque a gente consegue ver isso através dos públicos de remarketing. A gente já vai entrar nesse ponto, tá? Mas, de forma grosseira, digamos assim, se a gente tem a correspondência avançada instalada, o Facebook consegue atribuir mais conversões a perfis verdadeiros dentro da plataforma. Então, vamos pensar aqui em duas situações. Eu captei 500 leads e o Facebook identificou dentro da plataforma 50 pessoas desses 500 leads. Beleza. Segunda situação, nós captamos 500 leads e o Facebook identificou 250 pessoas dentro da plataforma desses 500 leads. Qual estrutura que vai ter mais resultado? Então, de forma clara, a gente consegue perceber que a segunda estrutura faz mais sentido, porque o Facebook tem mais dado. Ele consegue entender melhor quem que é a pessoa que está convertendo naquela campanha e assim, consequentemente, entregar mais resultado, tá? Então, basicamente, a correspondência avançada facilita isso, ajuda nesse ponto em específico. Então, assim, a partir do primeiro ponto, isso aqui acaba sendo um dominó, assim, essa conversões atribuídas, tá? Aumentar o número de conversões atribuídas acarreta com que a gente aumente o tamanho do nosso público personalizado, certo? O que é isso? Isso aqui é justamente a situação. Se eu criar um público personalizado de quem converteu nessa minha campanha de 500 leads, tá? E o Facebook conseguiu entender, conseguiu atribuir poucas pessoas a essas conversões, o meu público personalizado vai ser pequeno. Porque como é que o Facebook vai preencher um público de pessoas que ele não sabe quem são? Não tem como, entende? Não faz sentido, sabe? Voltamos ao mundo ideal, 500 conversões deveriam gerar um público personalizado de 500 pessoas. Só que isso é justamente o mundo ideal que não existe, é impossível que isso aconteça, muito difícil. Mas, certo? Quanto menos dados a gente envia para o Facebook, mais dificuldade ele tem de preencher esses públicos de remarketing. Então, se a gente implementa o recurso de correspondência, a gente aumenta os públicos de remarketing, porque o Facebook identifica mais pessoas e, consequentemente, ele identificando mais pessoas, ele consegue colocar essas pessoas a mais que ele identificou dentro dos nossos públicos de remarketing. Faz sentido, não faz? Uma coisa leva a outra, beleza? Show de bola. Então, passando mais uma vez por aqui, podemos fazer uma melhor correspondência dos visitantes dos seus sites com pessoas na meta, aumentando o tamanho do seu público personalizado. De forma prática, vamos pegar um lançamento agora com mais gente, porque
um público de 500 pessoas, o Facebook nem popula. Mesmo que tivesse atribuído 500 pessoas, ele não ia popular. Então, vamos pegar aí um exemplo de 10 mil pessoas. Então, eu fiz uma captação para um lançamento, converti 10 mil leads. Se eu criar, e isso aqui todo gestor de tráfego vai entender, porque eu tenho certeza que tu já passou por isso, ou até mesmo infoprodutor, o que quer que seja. Vai acontecer a seguinte questão. Capturei 10 mil leads. Fiz um público de remarketing desses 10 mil leads, certo? Qual que é o tamanho do meu público de remarketing final? Cara, se tu tiver sorte, vai ser aí algo em torno de 1.500, 2.000. Eu falei aqui sorte, mas enfim, não é bem assim. Mas entenda que a estrutura convencional que a gente está acostumado a utilizar não preenche público de remarketing porque o Facebook não é capaz de atribuir essas conversões a contas reais. E é por isso que tu capta 10 mil leads no teu lançamento, coloca 10 mil pessoas dentro de um CRM e o teu público personalizado lá que tu cria, público de site com evento de lead que converteu na página específica, fica lá com 1.500 pessoas. E aí tu faz um remarketing para 1.500 pessoas ao invés de fazer para 10 mil que tu captou, certo? Então, com a correspondência avançada implementada, a gente tem um número maior nesse tamanho de público de remarketing. Com certeza vai ser maior. Impossível ser 10 mil. É muito difícil que seja 100%, tá? Muito difícil mesmo. Mas a gente, sem dúvidas, consegue aumentar bastante a porcentagem do nosso público que converteu lá nos nossos públicos de remarketing, beleza? Então, isso é uma consequência de uma boa atribuição, certo? Vamos lá. Então, tudo isso acontecendo, o que vem à tona aí, o que acontece no final das contas, a gente diminui o custo por conversão. Então, se eu estou fazendo uma campanha de captação de leads e o Meta está entendendo bem quem que ele está captando, qual que é o público-alvo que ele está captando, entendendo quem são as pessoas por causa da atribuição aos perfis reais delas, ele tem mais facilidade para otimizar automaticamente as nossas campanhas, certo? Então, esses seriam os benefícios do Advanced Matching, tá? Da correspondência avançada, e é por isso que ele é tão importante, tá? O que acontece? Imagina um grande lançamento aí com 50 mil leads, 100 mil leads, sei lá, algo gigante assim. Cara, se tu tem 20% de diferença na atribuição dos teus públicos de remarketing, num lançamento de 100 mil pessoas, são 20 mil pessoas. Então, quanto mais escala a gente tem, mais impactante fica isso aqui, beleza? Então, agora que a gente já entende o que são, tá, os benefícios da correspondência avançada, tá, e isso aqui, automaticamente, vendo esses possíveis resultados, vendo essas melhorias que esse tipo de implementação pode trazer na nossa operação, é impossível um infoprodutor ou, enfim, qualquer pessoa que dependa de anúncios aí não querer que isso aconteça na sua operação. E, enfim, essa baixa atribuição nativa que nós temos na forma convencional que a gente instala as conversões, o pixel e tudo mais, ela cada vez mais piora por causa da questão de bloqueios de cookies e por aí vai. Então, isso aqui é essencial, cara. É essencial. Bom, então tu entendeu perfeitamente agora o que é a correspondência avançada, quais são os benefícios dela, tá? Desse tipo de implementação, desse recurso. Eu até não chamava de recurso, mas vou começar a chamar de recurso, porque é exatamente o que está escrito aqui no Meta, certo? Então, agora a gente vai ver de forma prática, basicamente, o que é esse recurso. Como é que a gente faz esse recurso funcionar, beleza? Todos esses sites aqui que eu estou entrando são sites do próprio Meta, tá? São links do próprio Meta em que ele mostra aqui toda a documentação referente a esse tipo de estratégia, certo? Então vamos lá. Este documento mostra como implementar manualmente a correspondência avançada para eventos de conversão rastreada por meio do pixel do Meta. Então é justamente isso que a gente quer fazer. Abrindo um parênteses aqui. Todo mundo que já mexeu aí com campanhas, com lançamentos, e-commerce, qualquer tipo de campanha que envolve um site já com certeza passou pela fase de ter que instalar o pixel do Facebook, de entender o que é o pixel e tudo mais, tá? Então, o pixel é o nosso código que comunica o site com a ferramenta, né? Essa aula não é sobre pixel, tá? Mas de forma grosseira e rápida aqui, para que se entenda
o que realmente acontece quando a gente coloca a correspondência avançada para funcionar. Então, toda vez que o pixel é disparado, tá, dentro do nosso site, seja num page view, seja num cadastro, seja numa compra, qualquer evento que a gente quer que dispare, tá? Com a correspondência avançada, a gente envia, a gente estrutura toda a nossa implementação para enviar dados do usuário em questão, tá? De quem está utilizando a ferramenta, de quem está visitando o teu site naquele momento, certo? E quais são esses dados de usuário? Aqui, nessa documentação de implementação, ele mostra o seguinte, ó. Para usar a correspondência avançada, formate os dados do visitante, blá, blá, blá. Isso aqui são pontos técnicos, tá? Inclua esse objeto, enfim, não vou passar por aqui porque não é esse o ponto, mas de forma básica, olha aqui a seguinte questão. A gente envia com uma implementação de correspondência avançada dados do nosso usuário. Tá, mas quais dados? Bom, os dados que a gente tiver acesso. Então, aqui a gente entra para outro ponto, mas vamos lá. Antes de entrar nesse ponto, quais são os dados que eu posso mandar para o Facebook para aumentar a atribuição? Cara, tem uma lista enorme de dados. Então, eu posso mandar e-mail, eu posso mandar nome do cara, posso mandar sobrenome, telefone, identificação externa, gênero, data de nascimento, cidade, estado ou província, CEP, país. Nossa! Meu Deus! Como é que eu vou saber, por exemplo, o sobrenome do cara que está visitando a minha página de vendas? Bom, esse é um desafio, tá? É justamente, se nós tivéssemos na mão todos esses valores, todos esses dados, seria muito mais fácil, tá? O desafio é justamente esse. Mas entenda aqui, primeiramente, que existem todos esses dados que a gente pode enviar junto com os nossos eventos para melhorar a atribuição das nossas campanhas, das nossas conversões, beleza? Então, a ideia é, a gente precisa estruturar, tá, uma estratégia de envio desses dados, porque a gente precisa, antes de enviar os dados, capturar eles, certo? Mas esse também é outro ponto que eu quero deixar claro aqui, é o seguinte: correspondência avançada é nada mais, nada menos que enviar junto aos eventos do Pixel, do Facebook, dados do nosso usuário, dados de quem está visitando, dados de quem está, naquele momento, completando a ação de conversão que a gente quer que ele complete, certo? Então, basicamente é isso, beleza? Só que também, ao mesmo tempo, isso aqui seria outro link, tá? Que também fala aqui, ó, beleza? De dados de usuário. Cada dado que a gente enviar vai ter uma prioridade diferente. E aí a gente vai entrar num ponto mais técnico aqui, que é o seguinte. Vamos fazer uma comparação. É mais fácil o Facebook encontrar alguém se eu enviar para ele o e-mail de uma pessoa, tá? E-mail. Ou se eu enviar a cidade da pessoa, por exemplo. Qual que será que é a resposta disso aqui? É óbvio que é muito mais fácil o Facebook encontrar uma pessoa se eu disser para ele que o e-mail dela é abcd@hotmail.com. Porque muito provavelmente não. Obviamente, só ela tem esse e-mail. Então, é algo único, específico. Por isso que o parâmetro da meta, tá? E-mail, é o que tem a prioridade mais alta, tá? Porque é o mais importante, beleza? É o que mais dá informação, por mais que ele seja apenas um parâmetro, ele é o mais rico, tá? Em informações para que o Facebook encontre pessoas na plataforma. Então, recapitulando, a correspondência avançada só serve para ajudar o Facebook a encontrar essa pessoa que está tomando aquela ação no teu site lá dentro da plataforma, tá? Então, todos os dados que a gente manda para o Facebook são para que ele tenha mais essa facilidade, para que ele tenha essa facilidade, certo? Então, é por isso que um e-mail, se eu alimentar o Facebook com o e-mail da pessoa que converteu no meu site, por exemplo, ele vai ter muito mais efeito do que se eu alimentar com a cidade, beleza? Eu quero que isso fique bem claro. Por quê? Porque numa cidade pode ter 2 milhões de habitantes. Então, claro que vai ajudar um pouquinho, mas não vai ajudar tanto, e é por isso que aqui tem justamente a prioridade. Nós temos parâmetros com
valor mais alto que outros, certo? Mas a ideia é que depois de entender isso aqui é o seguinte, nós vamos enviar todos os parâmetros possíveis, beleza? A ideia é que sempre que a gente coloque um evento para ser enviado lá para o Facebook, a gente mande com ele todos os parâmetros que a gente tem na mão, certo? E a gente sempre procura criar uma estratégia para ter parâmetros de maior valor na hora de enviar os nossos eventos de conversão, beleza? Então, entendendo aqui para que serve o Advanced Matching, como é que ele funciona na prática, que é basicamente isso aqui, a gente vai ver agora no meu site, aqui no site da minha agência, aqui dentro do Google Tag Manager, como que a gente implementa isso. Então, dando uma pausa aqui, isso aqui não é uma aula que vai te ensinar do zero a mexer no Tag Manager, não é isso, eu já vou interpretar que tu entenda como é que funcionam as tags no Tag Manager, como é que funcionam as variáveis e por aí vai, tá? Já vou interpretar que tu tenha um conhecimento básico de Google Tag Manager, beleza? E, nesse momento, se tu quiser ver uma aula completa, do início ao fim, de como implementar toda uma estrutura de Google Tag Manager com o pixel da Meta, tá? Tem no meu canal, eu vou deixar marcado aqui, tem um passo a passo gigante aí, 2 aulas enormes que explicam especificamente como fazer isso aqui da forma mais correta possível, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro ponto aqui, eu vou visualizar o meu site e a gente vamos ver isso na prática, de forma bem... Eu vou visualizar o meu site que tem um formulário, porque é justamente isso que a gente vai precisar para esse tipo de estratégia, beleza? Então, enfim, isso aqui é uma página de captura, tá? Enfim, pode ser uma página de lançamento, qualquer coisa desse tipo. Então, se eu vier aqui no meu debug, beleza? Vamos ver as tags que dispararam aqui em ordem, certo? Então, beleza, o meu Meta Page View disparou aqui quando carregou o container, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Tem o Event ID, certo? Isso aqui vai lá para a API, tudo bem. Tem o valor do pixel, mas a gente até tem aqui, ó, que o Advanced Matching está desligado nessa questão. Beleza, por quê? Agora é uma parte que a gente precisa entender como é que funciona um funil, sabe? Um funil estratégico, um funil de qualquer coisa. Entenda que um lançamento, por exemplo, é um funil, certo? A gente captura as pessoas, né? E elas se tornam leads e vão adiante no lançamento. Cada vez mais a gente tem menos pessoas se envolvendo com o nosso evento, enfim. É basicamente isso. O que acontece? Entendam que os eventos do Facebook também representam um funil, tá? E o que eu quero dizer com isso? Ó, vamos lá na minha página, e aqui tem o meu plugin, e aqui disparou um page view, certo? Então, de forma rápida, qual que é a ordem, tá, do funil de eventos do Facebook? Cara, depende de milhares de fatores, mas isso é mais para que fique entendido como é que isso deve ser pensado, tá? Então, vamos lá. Tu concorda comigo que o Page View é o evento mais topo de funil possível, é o evento mais amplo que existe, porque ele está em todas as páginas, certo? Todo mundo entende que o evento de Page View dispara em all pages, dispara em todas as páginas. Então, cara, se é uma página que acessa 1 milhão de pessoas por mês, se é uma página que acessa 10 pessoas, enfim, o Page View é o evento mais topo de funil que temos na estrutura do Facebook Ads, beleza? E o que acontece por ele ser o evento mais topo de funil que tem? E, cara, nesse momento, vai ser difícil que a gente tenha acesso a dados de usuário para entregar para a plataforma. Então, lembra que a correspondência avançada nada mais é do que enviar dados do usuário em específico junto com os nossos eventos de conversão? Pô, show de bola, entendi isso aí. Mas, para que a gente envie os dados, a gente precisa ter os dados. Como é que eu vou enviar um dado que eu não tenho? É impossível, sabe? Então, cara, o evento de Page View, ele se torna bem limitado a ponto da gente enviar dados de usuário. Porque, cara, concorda comigo que se fosse a primeira vez que eu estivesse visitando essa página,
cara, o navegador, o Facebook não consegue identificar, o Tag Manager não consegue identificar nada sobre mim. O meu nome, o meu telefone, ele não pode identificar isso. Imagina se pudesse, isso é totalmente contra leis de proteção e tudo mais. Não tem como, entende? Isso aqui é algo que não, enfim, não pode ser feito, entende? Então, por que que a gente não consegue enviar dados num primeiro momento, tá? Depois existem estratégias avançadas e cheio de pontos a mais aqui, que não é esse caso, para enviar dados junto com o page view, mas não é papo para esse vídeo, existem algumas formas, mas o que eu quero aqui é que tu entenda a lógica, tá? A lógica dos eventos, a lógica do funil de eventos. Então, num evento de page view, beleza? Eu disparei aqui a minha tag de page view, certo? Tá? É muito difícil eu ter na minha mão eventos suficientes, tá, para aumentar a minha atribuição do page view, tá? Por quê? Porque eu não tenho e-mail, eu não tenho número de telefone, eu não tenho nome, eu não tenho sobrenome. Cara, aqui cidade e estado eu até consigo pegar via API, tá? Na verdade eu consigo pegar país e estado. A tag da Stape tem lá. Mas, enfim, parâmetros específicos eu não tenho, então eu não consigo enviar, certo? E isso precisa ficar claro, para que a gente entenda como é que funciona esse funil. Mas é aqui que entra a interpretação desse tipo de estratégia, desse tipo de recurso a partir de agora. Note que eu tenho na minha página de captura nome, e-mail e telefone. É o que eu peço para o cara quando ele vai converter na minha página. Beleza? Então, cara, isso aqui pode ser um lançamento, pode ser uma captura para um time comercial, pode ser qualquer coisa, tá? Esses campos que precisam ser preenchidos, eu vou justamente preencher eles, entende? Então, aqui vai ficar Gustavo, tá? Vou colocar um e-mail aleatório aqui. Enfim, entendam que eu tô deixando os meus dados aqui nesses campos. E é nesse momento que a gente precisa utilizar o Google Tag Manager para capturar esses dados que eu estou deixando aqui e enviar junto com as nossas tags. E é aí que entra algo bem técnico e bem detalhado de ser feito no GTM aqui, tá? Eu vou colocar o meu telefone aqui. E, enfim, vamos entrar nessa parte. Mas o que eu quero que vocês entendam é justamente o seguinte. A gente precisa capturar, criar uma estratégia de captura dos dados do usuário para posteriormente entregar esses dados junto com as conversões. É impossível mandar dados, tá, junto com as tags sem ter esses dados na mão. Isso eu acho que fica bem claro, né? É bem simples de entender. Então, um formulário de captura é algo muito efetivo para que a gente entregue dados de usuário junto com as nossas conversões. Então, vamos lá, vamos converter aqui, ó, tá? Fiz a conversão, rolou meu form submit, disparou a minha tag. Beleza, disparou minha tag de lead, certo? Só que eu, nesse momento, estou com o Advanced Matching desconfigurado, ele não está ligado, aqui ele não está ativo. Mas o que a gente precisa agora? Cara, eu preciso encontrar esses valores, agora já está até na página de obrigado, mas eu preciso encontrar esses valores, no caso, o meu nome, o meu telefone, o meu e-mail. Nesse caso, a gente vai fazer a implementação do e-mail, tá? Para entregar junto com os nossos eventos, tá? Junto com a conversão. Então, de forma básica, aqui o ponto é o seguinte: para eu cadastrar a correspondência avançada, eu quero no meu evento de meta lead, que disparou aqui no meu form submit, no meu formulário, eu quero entregar aqui nesse campo de Advanced Matching, eu quero entregar o e-mail da pessoa que converteu. E agora a gente vai ver como é que faz isso, tá? Então vamos sair aqui do debug, tá? E vamos lá na minha tag de lead. Então, mais uma vez, recapitulando, eu não vou entregar nenhum parâmetro de dados de usuário no page view, por quê? Porque eu não tenho. Então não tem o que fazer. Beleza. Nesse momento eu não tenho. Certo? Mas na minha tag de lead eu tenho. E nesse caso, nós vamos fazer a implementação aqui do e-mail, beleza? Eu vou enviar junto com a minha tag do meta de lead. E aí aqui nesse ponto, relembrando, não é uma aula de Google Tag Manager, a gente precisa utilizar esse modelo de tag, tá? Que dentro do modelo a gente tem
aqui justamente esse ponto que é Enable Advanced Matching, que é ativar o Advanced Matching. Então, se eu clicar no ativar o Advanced Matching, ele vai me dar um campo aqui de informações, tá? Parâmetros de dados de usuário. Então, eu adiciono aqui parâmetros que eu quero enviar. Quais são os parâmetros que vão aparecer aqui? São justamente os parâmetros que o Facebook recebe e interpreta para fazer essa atribuição com usuários. Beleza? Então, vamos lá. Recapitulando aqui, o que eu quero enviar? Eu quero enviar o e-mail, certo? Então, eu tenho aqui que eu quero enviar o e-mail. Qual que é o valor do e-mail? E é aqui que a gente entra num ponto bem específico, tá? A gente precisa criar uma variável, então eu não vou entrar muito a fundo sobre o que são variáveis e tudo mais. Isso aqui é um pouco avançado, na verdade é bem avançado, tá? Para Google Tag Manager, mas a gente precisa criar uma variável que capture o valor do e-mail do cara lá no meu formulário, tá? E colocar ela aqui para que ela entregue junto ao evento o valor do meu e-mail. Beleza? Então é basicamente isso. Primeiro ponto que eu preciso fazer, vou até tirar aqui porque eu preciso criar a variável antes. Então vou descartar aqui. O que eu vou fazer? Antes de executar isso aqui, eu só quero explicar uma coisinha. Nesse vídeo eu estou fazendo isso de forma... Vou fazer isso de forma rápida, tá? Não vou explicar especificamente tintim por tintim o que acontece, porque é algo bem cheio de detalhes. Mas, basicamente, cada campo que a gente tem no nosso formulário, tá? Se eu clicar com o botão direito, clicar em Inspect, a gente tem, tá, um input, tá? E a gente consegue ler esse input, tá, com um JavaScript personalizado dentro do Tag Manager. E é isso que a gente vai fazer. Para fazer isso, a gente precisa de um pequeno código, tá? Eu vou disponibilizar esse código para vocês através do meu Instagram. Então, vai lá no @GustavoBork, me manda um direct que eu te mando justamente o código que precisa ser utilizado. Eu vou colar ele aqui. Claro que tu vai ter a opção também de copiar da minha tela, tranquilo, tá? Mas eu te mando lá o código, eu te entrego através do Instagram, tá? Daí tu já consegue acompanhar lá também. É um hackzinho de engajamento. Basicamente isso, tá? Mas enfim, qualquer pessoa que me pedir lá, eu vou entregar sem problema nenhum, beleza? É só me pedir. Então, identifica aqui o seguinte, ó. Se eu vier trazendo o meu mouse para baixo, nota que ele está identificando os campos, tá? Então, cada campo, ó, lembrando, clica com o botão direito e clica em Inspect, beleza? Cada campo, tá, vai ter uma identificação específica, certo? No caso que a gente vai usar é o campo de e-mail. Então, eu vou inspecionar o campo de e-mail e a identificação específica do meu campo de e-mail é o input, tá? E eu preciso procurar o ID, beleza? Do campo de e-mail, que é justamente aqui, ó, ID igual mf input e-mail, blá, 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 blá. Beleza. Então, eu vou copiar esse valor aqui e agora eu vou buscar o código e vou colar lá no Tag Manager, já vou mostrar para vocês como que faz isso, beleza? Então, pessoal, lembrando, eu preciso capturar o que a pessoa digitar nesse campo em específico, beleza? Então, aqui está o campo, eu já peguei o ID do campo, tá? O ID do input, isso aqui é um input, eu quero pegar o ID dele e eu vou justamente fazer isso agora lá dentro do Tag Manager para a gente ver como é que isso funciona. Então, eu tenho esse código aqui salvo nos meus códigos, mas é justamente esse aqui que eu vou passar para vocês lá no meu Instagram, beleza? Então, como é que a gente implementa esse código a partir do momento que tu vai copiar o código aqui? A gente vai em variáveis, tá? E a gente cria uma nova variável definida pelo usuário, tá? Qual que é o nome dessa variável? Eu coloco CJS porque é um custom JavaScript, tá? E eu vou colocar aqui, ó, email página form. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um JavaScript personalizado, custom JavaScript, onde eu capturo o e-mail na minha página, não é forma, é form, porque é uma página que tem o form. Beleza? Então, eu vou criar a variável de JavaScript personalizado e vou colar o códigozinho em questão, certo? Então, note que tem todo um... Eu vou entregar esse código inteiramente completo para vocês, mas aqui a gente precisa colar o seletor, no caso,
é um seletor de input de ID, beleza? Eu vou copiar aqui e eu vou colar o meu seletor aqui. O que eu preciso mudar aqui? Qual que é o nome do campo? Ó, deixa até o hashtag. Qual que é o nome do campo? O nome do campo é justamente o ID que eu preciso copiar. Então eu vou dar um Ctrl C e vou colar aqui. Como é que eu testo isso antes, tá, de rodar aqui no GTM? Eu vou copiar essa parte até o value, beleza? Document até value. Vou dar um Ctrl C. Vou ir lá no meu formulário, vou deixar o meu e-mail. Beleza, tá? Depois que eu deixei o meu e-mail, eu vou vir em console, tá? E vou dar um Ctrl V daquele código que eu colei lá e notem que ele respondeu justamente a informação que eu estou procurando, que é o e-mail. Beleza? Então, meu código está perfeitamente correto. Eu já posso até fechar o meu debug aqui, tá? E levar adiante a nossa operação. Então, isso aqui está perfeitamente correto, tá tudo certo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o formato para minúsculo, beleza? Por quê? Deixa eu salvar isso aqui antes. Por que eu coloquei o CJS e-mail para minúsculo? Porque não adianta só enviar os dados à moda louco, tá? Junto com os eventos. Existe toda uma formatação necessária que o próprio Facebook pede e que é isso que faz a real diferença, tá? Para que ele identifique. Então, por exemplo, o e-mail eu preciso enviar em minúsculo, tá? Em minúsculo. Então é basicamente isso aí. Eu não posso mandar um e-mail em maiúsculo. Ah, Gustavo, mas todo mundo manda um e-mail em minúsculo. Por que tu colocou para alterar para minúsculo? Ah, porque, cara, sempre tem alguém que vai digitar errado e não tem por que eu não usar essa ferramenta aqui de alterar para minúscula. O meu e-mail, qualquer e-mail vai sair daqui minúsculo. Então é isso que eu quero, tá? Show de bola. Assim como cada um dos outros parâmetros possuem, não é aqui, possuem as suas especificações. Então, o nome é só letra minúscula, o telefone é só dígitos, incluindo o código do país e DDD, não precisa do mais. Então, cara, são vários pontos aqui. É aqui que a gente avança mais na parte de traqueamento avançado, tá? Mas nesse caso, a gente está fazendo somente do e-mail. Então, beleza, criei a variável. Lembram que a gente estava lá na tag? Vamos voltar na tag. Estamos na tag. Qual tag que eu quero enviar dados? Tag de lead, tá? Tô indo um pouquinho mais rápido aqui porque a gente já viu esses pontinhos pequenos. Então, eu quero ativar o Advanced Matching e nas informações de usuário eu quero enviar o e-mail. Qual que é a variável que representa o e-mail? É o CJS. E-mail, página, formulário. Salvei e pronto. Acabou-se. Beleza? Claro que aqui eu tô só mandando inicialmente pela web. Eu também tenho que mandar isso pela API. Mas vamos testar para ver se está dando certo? Vamos lá visualizar. Vou visualizar na mesma página que eu capturei o dado e vou preencher os meus dados aqui. Beleza? Vamos deixar esse telefone aí mesmo. Pronto. Enviei o formulário. Form Submit, que foi onde a minha tag foi disparada. E vamos lá. O Advanced Matching está perfeitamente configurado. O parâmetro EM, que é e-mail, que é justamente aqui, ó, EM, beleza? Foi enviado junto com a minha conversão. Assim, eu estou entregando dados do usuário junto com as minhas conversões. É isso que significa entregar dados do usuário junto com as conversões e ter uma estrutura de correspondência avançada instalada. Então, de forma básica, é isso. Dá para ir bem mais a fundo, mas de forma imediata é isso aqui. O e-mail já é suficiente para aumentar bastante a nota, tá, dos eventos. Vocês sabem que os eventos têm notas lá quando a gente entrega pela API. Beleza? Até posso mostrar isso aqui no finalzinho. Certo? Mas o e-mail é muito importante, tem uma prioridade bem alta. Beleza? Beleza. Então, cara, tá tudo certo. O que falta? Bom, falta eu enviar os dados também pela API. Então, esse vídeo não é sobre API, certo? Mas tudo que a gente envia
pela web, precisa ir pela API também. No caso da API, como a gente envia dados através do GA4, tem um pontinho um pouco diferente aqui, que é o seguinte: eu não posso apenas enviar o e-mail aqui. Eu tenho que fazer o seguinte: aqui nessa documentação, eu preciso criar um parâmetro na minha tag, tá? Do GA4, do GenerateLead, de First Party Collection True, beleza? Isso aqui significa que a gente está capturando dados. E eu preciso enviar um parâmetro que o Facebook vai interpretar automaticamente lá, minha tag vai interpretar automaticamente, que é o email address. Como é que eu coloco no GA4 o e-mail? Eu coloco justamente esse valor aqui. Então vamos lá, user email, e qual que é a variável que representa o meu e-mail? É justamente a mesma que nós criamos naquele outro momento. Então posso até salvar, tá? E já posso até publicar esse meu container aqui. E como é que eu vou ter certeza de que esse e-mail também está indo pela API? Vamos testar isso aqui, vamos ver certinho. Então eu vou abrir o meu container do server, agora eu estou fazendo com mais velocidade, porque eu acredito que já deu para entender perfeitamente como que isso funciona, certo? E o que eu preciso fazer nesse momento é absolutamente nada, tá? Então vamos apenas visualizar. Porque o que acontece? A minha tag da Stape já é capaz de identificar, tá? A tag do meta, tá? Já é capaz de identificar, tá? Esse cara que nós estamos mandando aqui, ó, na parte da web, é justamente o que diz essa documentação. Se eu mandar isso aqui, tá? A tag vai identificar automaticamente, beleza? Então vamos lá. Eu já tô com o meu debug. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos fechar isso aqui também. Debug do server aberto. Vamos abrir o debug da web. E vamos converter mais uma vez. E vamos analisar isso aí. Então vamos lá, convertir. Vamos lá no meu debug do servidor. Bom, page view, tá? Se eu clicar na tag que foi disparada no page view, ó, vamos mais uma vez aqui, ó, page view meta, beleza? E eu clico aqui, ó, nesse outgoing HTTP, tá? Clico aqui e ele mostra tudo que foi junto com a tag pela API. Então, ó, foi o client user agent, que foi esse aqui, ó, foi o IP address, beleza? Foi o source URL, tudo certo. Mas note que não tem dados de usuário aqui, ó. Tem o event name, action source, custom data, enfim, não tem dados do usuário porque eu não enviei dados do usuário. Então tá tudo certo. Mas no GenerateLead, que foi justamente o evento que está enviando esse lead pela API, tá? Deve ter dados do usuário. Então vamos lá, ó. Então qual que é o evento que disparou aqui? O evento de lead, beleza. Custom data, beleza. Aqui, ó, vamos lá. Olha aqui. Eu estou mandando o IP, que é automático, mas note aqui, ó, EM, tá? Por que não está o meu e-mail aqui? E tá todo esse, enfim, todo esse número aqui. Isso aqui é justamente o hash, beleza? Que é aqui que diz, ó, os eventos, os parâmetros precisam ser formatados em hash, tá? E a própria tag da Stape faz isso aí, tá? Então isso aqui é automático. Mas eu garanto que tá indo pela API porque o meu evento de GenerateLead tem aqui EM, beleza? Então eu estou mandando dados de usuário, vou publicar o meu container do server também. Eu estou mandando dados de usuário pela web e pelo servidor e, sem dúvidas, melhorando os resultados das minhas campanhas, certo? Essa mesma lógica, tá? De envio de dados de usuário, conforme a plataforma pede. Lembrem aqui a seguinte questão. Eu tenho certeza que vai surgir a pergunta: mas a Hotmart, a Shopify, a Eduz, eles não mandam esses dados junto com as conversões? Eles mandam. E tu vai ver que vai ter notas lá automáticas, tá? Notas nos eventos de conversão relacionados a esse envio automático. Mas o que às vezes, na maioria dos casos, essas plataformas pecam é no ponto da formatação. Então, note que eu preciso mandar nome, é o primeiro nome com letra minúsculas, eu preciso separar o segundo nome, o telefone é sem o dígito mais, é apenas 55, 53 e por aí vai, tá? A cidade é apenas letras minúsculas sem espaços, então a chave de um traqueamento muito bem feito é a formatação desses dados, e isso aqui rende
Uma aula de sei lá quanto tempo, rende uma mentoria inteira aí. Enfim, basicamente isso, tá? Mas de forma básica, é isso que a gente precisa entender, certo? Qual que é o efeito de uma boa estratégia de Advanced Matching, por exemplo, numa captação de leads? Vou mostrar aqui agora. Eu vi aqui no meu Instagram, porque recentemente eu postei um stories que mostra exatamente qual que é o efeito dentro do gerenciador de eventos de uma estratégia, tá? De traqueamento avançado, de correspondência avançada, bem feita, num lançamento, beleza? Então, é nesse destaque aqui, ó, coloco pro lado, ó, sobre notas de evento de conversão, tá? Eu vou até tirar o áudio, mas ó, o evento de cadastro, tá? Com uma nota ótima, onde a gente envia ali embaixo, a gente já consegue ver e-mail, telefone, enfim, vários parâmetros que somados trazem essa nota aqui de 9.1, certo? De 10. Uma nota de 9.1 de 10 num evento de cadastro é uma nota muito boa, que aumenta bastante toda aquela questão de atribuição que a gente falou lá no início, beleza? Que é justamente essa, enfim, aumentar o número de conversões atribuídas. Então, esse aqui foi o vídeo sobre correspondência avançada. Não esquece de me pedir o código lá pelo Instagram, @GustavoBork. É esse aqui o meu Instagram, que Gustavo B-O-R-K. Lá eu vou te entregar o código que vai capturar no formulário, tá? O dado do cara, do e-mail do cara, para que tu entregue junto nas campanhas de captação aí, beleza? Então, é basicamente isso. Segue o canal, a gente fala bastante sobre traqueamento, aí tem alguns vídeos aí sobre esse ponto. Se tiver dica de vídeo, manda nos comentários, não deixa de curtir, enfim, fazer todo aquele lance lá, beleza? Valeu!